Como encontrar motivação para emagrecer ou se manter nesse caminho. Eu vou usar o livro O Alquimista para responder essa pergunta. Atualmente, eu já li esse livro há bastante tempo atrás, antes de entrar na faculdade, e eu não sei por qual motivo ele me chamou a atenção de novo e falou: oi, releia. E tá sendo transformador, porque eu consigo enxergar partes de processos meus e lições para a vida nesse livro agora, coisas que eu não via antes, obviamente. Por quê? Porque tem amadurecimento aqui, né? Tem um tempo maior de vida vivido aqui. E o que eu acho curioso nesta frase, que ele repete bastante, é que a gente tem uma visão talvez meio infantil em cima dela, né? De, quando você tem um desejo ardente, todo o universo vai conspirar. A gente tem uma visão errada sobre o que seria isso. A gente acha que a conspiração para que você consiga atingir esse objetivo seja o quê? Afasta os obstáculos e guia e dá todos os recursos e esse caminho vai ser linear. Não, não vai. O que vai fazer você ter essa motivação, esse desejo ardente, é aquilo que você precisa se apegar o tempo todo e lembrar o porquê que você está fazendo isso. Porque vão vir tentações, vão vir provações, e isso não é uma maneira de tentar te desviar, na verdade. É como se fosse uma musculação. Não dá pra você ficar forte sem você fazer exercício de força. Não dá pra você ficar mais resistente e treinar a questão metabólica mesmo e fazer com que seu coração se torne mais forte de dentro para fora, porque é isso que precisa acontecer, porque ele precisa bater com menos esforço, sem você treinar o seu coração para isso. A mesma coisa, o emagrecimento, você vai ter que aprender a falar não para muitas coisas e vai ter que aprender a falar sim para elas, mesmo em momentos que você não quer, sabe? Seria aquilo o equivalente a: eu chego em casa morrendo de fome, eu sei que eu tenho a minha comida, ela já tá pronta, mas eu quero pedir uma coisa gostosa, eu quero pedir iFood. O que você tem que fazer aqui? Você tem que falar sim para aquela escolha que você consciente tomou e falar não para esse iFood, porque é adiar uma experiência, não é falar não para sempre. Às vezes vocês se apegam muito nisso de que vai ser sofrido, e a gente entra num drama, sabe? Como se fosse, nossa, que vida sofrida. Ela não é sofrida, ela só é desconhecida para você. Nesse livro tem muitos pontos, um deles, né, que é porque o rapaz, ele é pastor, e ele tem um sonho, um dia, de que ele vai encontrar um tesouro nas pirâmides. E aí ele vai numa pessoa pra ela interpretar esse sonho, e o mais curioso é que, chegando lá, ele fala: tive que prometer um dinheiro pra ela, porque ele não tinha, ou ela pediu, que ele falou que era um tesouro e tal. Ela falou: se você achar, você vem aqui e me dá uma porcentagem. E aí ela falou uma coisa que ele já sabia. Aí ele: tive que ir ali pra falar uma coisa que eu já sabia, pra ouvir uma coisa que eu já sabia. Quantos de vocês também já não sabem o que tem que fazer, mas não faz? E às vezes esse não fazer, ele não tá preso assim também numa coisa que seria ruim, ou como preguiça, ou como vou deixando pra lá. Às vezes sim, porque às vezes vocês querem ouvir uma coisa diferente daquilo que é, né? Eu vou conseguir meu objetivo sem mudar nada da minha alimentação. Eu vou começar fazendo a mesma coisa, não preciso fazer exercício, não preciso pensar melhor nas minhas escolhas, e eu vou conseguir o corpo que eu quero. Não vai, né? Às vezes a gente também tá preso nisso. Mas o livro todo, a história, ela é pautada em cima dessa realização desse desejo dele. E conforme o tempo vai passando, conforme a história vai acontecendo, que eu não terminei ainda de ler, de novo, né? Mas o boy que eu não lembro no final. Mas é que você vai vendo que ele vai trabalhando uma visão mais positiva da vida, onde ele começa a perceber que, chegando numa terra desconhecida, tudo é estranho e dá medo, mas depois ele se acostuma com essa terra e ele sente a necessidade de dar mais um passo. E ele vai vendo que não é que ele adiou um desejo, no meio do livro ele é roubado, e aí o dinheiro que ele tinha, ele já não vai ter mais para ir naquelas pirâmides, ele vai ter que trabalhar em outro lugar, e nesse lugar ele aprende habilidades e ele aprende várias coisas, ele ensina pessoas também com essa passagem dele. Então é um pouco da história do Pequeno Príncipe também, né? Que ela fala do: todo mundo que passa pela nossa vida não deixa a gente só, né? A gente deixa um pouquinho da nossa vida nessa pessoa, e essa pessoa deixa um pouquinho da vida dela na nossa. É uma troca. Tem até o filme do Labirinto. Olha, esse vídeo vai tomar um rumo que não era para ser tomado, mas é a mensagem que eu preciso passar. No filme do Labirinto, A Magia do Tempo, esse eu desenterrei, né?
Logo no início do filme, a Sarah tá no começo do labirinto e parece que é uma linha reta só. E uma hora ela tá lá, sabe, desistiu da vida ali, tá triste, e ela encontra um vermezinho fofíssimo, do cabelinho azul. E aí ele fala pra ela, né, que o labirinto tá cheio de entradas e ela só não tá percebendo. E aí ela percebe uma entrada e toma o caminho à esquerda. E ele fala: não, 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 não vai por aí. Não vai por aí. Nunca vá por aí. Aí ela fala: ah, obrigada, tal. E aí vai pro outro lado. Aí ele fala, né, nossa, se ela fosse por aquele lado, ela ia chegar rápido demais ao castelo. Quando eu era criança e assistia esse filme, você fala assim: que verme danado, que filha da mãe, por que não sei o quê, porque ele atrasou a vida dela. Mas se ela tivesse chegado rápido demais ao castelo, ela não tinha trabalhado todas as questões que ela tinha que trabalhar nela, que é aquela do aprender talvez a barganhar. Ela fez alguns amigos ali, alguns personagens também mudaram muito com a presença dela. Então, sabe, às vezes esses adiamentos, eles são importantes porque eles vão te ensinar lições que vão ser necessárias lá na frente, porque se você acha que você vai emagrecer e nunca mais você vai ser tentada a ter exageros, você nunca mais vai engordar, porque, nossa, eu não preciso mais prestar atenção. Você vai se lascar, você vai cair. Vão vir essas lições de novo, só que em proporções menores, talvez. E você vai lembrar desse dia, você fala: opa, eu já passei por isso. Quando você olha com esse olhar de curioso, fica interessante. Agora, se você quer se livrar de qualquer jeito daquilo que incomoda e você não aceita, você vai acabar se atrapalhando no meio desse caminho. Então, me conta se você já leu O Alquimista ou se você já assistiu um desses filmes que eu acabei, ou outros livros que eu acabei mencionando aqui, e avalia, né? Agora, vamos falar da motivação para finalizar esse vídeo. É você lembrar o tempo todo do porquê que você tá fazendo isso. Porque a vontade vai vir. Mas você lembra que você tem um objetivo maior. E aí você pensa, não é por quê, é pra quê? Essa é a pergunta que eu sempre me faço. Nossa, que vontade de comer mais um, tá, mas pra quê? Não foi o suficiente? Geralmente é. E você fala: é mesmo, pra quê, né? Pra quê que eu vou fazer isso? Pra quê que eu vou deixar de ir? Pra quê? O que que eu ganho com isso? O quanto isso me leva mais próximo do objetivo que eu tenho? Porque ele queria chegar nas pirâmides do Egito. Se ele tivesse estacionado no primeiro lugar, que acho que eu vou ficar aqui, tô ganhando bem, mas não, ele não tinha um objetivo maior. Então, vá atrás. E às vezes você pode se arrepender ou não, mas sabe, é tanto tempo que a gente tem ainda pra viver, pra tentar, pra aprender alguma coisa, né? Por que se apegar também nessas coisas ou em tudo que às vezes não sai como a gente planejou? Eu ia falar dar errado, mas não é. Não sai como a gente planejou. Você pode recalcular a sua rota.